Olá, voltamos com o nosso curso Psicanálise Freud, aqui do IPEP, Instituto de Pesquisa em Psicanálise e Psicopatologia de Brasília. Meu nome é Juan Brandt e estamos voltando ao módulo 6, que se refere à metapsicologia. Hoje eu quero falar de um texto de 1915, de Freud, denominado O Inconsciente. Esse texto, então, ele pretende retomar o debate que havia sido iniciado já desde os primórdios da psicanálise para reconsiderar as informações que haviam sido disponibilizadas até então sobre o que seria esse inconsciente, né? Em alemão, das Unbewusste. Então, fica esclarecido nesse texto que tudo que for recalcado deve permanecer inconsciente, mas o recalcado não abarca todo o inconsciente. Então estariam presentes no que seria denominado como inconsciente outros conteúdos, tá? Que não são decorrentes de um processo de recalque, de um processo de censura, podemos dizer assim. Então seriam marcas ou registros, sensações, traços de experiências desde o início da vida. Mais tarde, em outro momento, lá no final da obra freudiana, num texto chamado O Esboço de Psicanálise, Freud entra até com a ideia de um inconsciente arcaico, seria algo que talvez antecedesse a própria vida e trouxesse traços da filogênese. Mas neste momento ele não fala nisso. Outro ponto importante que Freud coloca nesse texto é que não se pode estabelecer fronteiras rígidas entre inconsciente, pré-consciente e consciente no sentido topográfico. Isso permite dizer que aqueles processos que venham sendo discutidos de deslocamento, condensação, eles, na verdade, não estão tanto voltados para um deslocar físico, e sim uma transformação qualitativa de um conteúdo. Então, o recalcamento, ele não promove o deslocamento físico de uma representação para um outro espaço. Não seria essa a ideia. E sim, novas ligações ou retiradas de ligações psíquicas. É dentro desse processo que se fala em deslocamento. Portanto, o que a gente pode falar como circulante são as cargas energéticas, vamos dizer assim, vou usar esse termo agora, tá? Mas se a gente pensar naquele conceito antigo de representação e afeto, o que se desloca é o afeto, a carga afetiva, a energia, trânsito, né, de uma carga. Diz então Freud que os processos do sistema pré-consciente atuam inibindo o acesso das ideias investidas, né, atuando por deslocamento e condensação. Outro aspecto muito importante para a gente pensar aqui é a questão da linguagem. A falta de linguagem é que está na base do isolamento no inconsciente de um conteúdo. É a aquisição da linguagem que vai retirar aquilo que é inconsciente para um campo consciente. Então, a saída do inconsciente é possibilitada pela palavra. É a palavra que vai dar sentido a uma representação de coisa. Lembram desse conceito? Discutimos ele lá atrás, né? Então, a representação de coisa, ela tem essa condição porque não está agregada a uma palavra. Surgindo a palavra, ela vira uma representação de palavra e, então, sai do campo inconsciente. Diz Freud também que o inconsciente não descansa, ele é algo vivo, sempre em movimento psíquico e sempre afetado por novos eventos, bem como afetando o sistema pré-consciente e consciente. Então, o sistema
inconsciente e o pré-consciente estão sempre atuando conjuntamente. Existiria até uma forma de cooperação, né? Poderia-se falar nesse sentido. E dizer também que o inconsciente continua nos derivados de seus processos que afloram no sistema pré-consciente e consciente. E quando ele aflora, ele está suscetível a novos influxos da vida, porque ele aflorou, teve um contato, mesmo que reduzido, com a realidade. E nisso ele é afetado pelo que o sistema pré-consciente, de algum modo, leva para ele. Uma comparação interessante é que o inconsciente é como um lago sujeito a tempestades, períodos de seca e efeitos da lua, que mantém a água em constante movimento e interferem em sua vida e no seu tamanho. Falando dos derivados das pulsões, que são inconscientes, há algumas características que é importante pensarmos, né? Esses derivados é porque foram para o pré-consciente, consciente, e depois tiveram um processo de retorno. Aí receberam alguma reorganização. Isso seria um efeito de uma repressão, né? Então, eles então permanecem distantes da consciência, mas eles já estiveram próximos dela. Então, em termos qualitativos, eles pertencem ao pré-consciente. E que derivados seriam esses? Seriam as fantasias dos normais e dos neuróticos, né? Aquelas que se aproximam da consciência. É muito comum a fantasia vir à consciência e retornar para um campo mais inconsciente, né? Então, é um trânsito que fica inconsciente, pré-consciente, vai haver uma consciência e retorna. Esse processo de censura da impossibilidade de haver um escoamento total daquilo, uma consciência total. Finalmente, o vínculo entre os três sistemas não é estático, nem se pode dizer que os sintomas são somente inconscientes. Então, estamos falando justamente dessas transformações qualitativas dentro dos três âmbitos, inconsciente, pré-consciente e consciente. Também os processos que censuram o inconsciente não são sempre conscientes, né? A censura não é sempre consciente. E a diferença mais significativa está entre o inconsciente e o pré-consciente. Na fronteira entre o pré-consciente e o inconsciente, existem muitas pressões desse último, do inconsciente, que o pré-consciente fica rechaçando, né? O pré-consciente vê aquela pressão e rechaça. E isto funciona ou é caracterizado como uma repressão. Eu escrevi aqui, que acho que vou ler, que fica mais claro. Na fronteira entre o pré-consciente e o inconsciente, as pressões deste último, o inconsciente, são rechaçadas pela censura. Em sequência, o pré-consciente organiza energias para estabelecer uma forma de censura que possa se impor à consciência e não rechaçar totalmente o que vem do inconsciente. Mas, na nova censura entre pré-consciente e consciente, o outro lado, estava falando de um lado em relação ao inconsciente, agora outro lado em relação ao consciente. Então, mas na nova censura entre pré-consciente e consciente, essas moções são reconhecidas como derivados do inconsciente. E a repressão é novamente forçada a partir da consciência. Isso indica que a primeira censura atua para o inconsciente mesmo, e a segunda censura atua para os derivados do inconsciente. Então, olha, nós temos uma censura que atua para o que é originário do inconsciente, e temos uma censura que atua para derivados do inconsciente. Os derivados, eles são conteúdos que que têm uma certa dinâmica diferente, porque eles já têm algum acesso, já tiveram no consciente e foram rechaçados novamente, tiveram experiências atualizadas de vida.
Aqui nessa parte final, eu li um trecho aqui, final do meu livro, que me facilitou, porque quando a gente escreve, a gente organiza o pensamento tudo bonitinho, né? Mas quando a gente vai falar, às vezes, falando assim rapidamente, temos sempre pouco tempo, a gente acaba aqui, né, tendo que recorrer ao que está escrito, que ali está organizadinho. Às vezes não é a forma melhor de esclarecer, mas para ficar correto, né? Então, o inconsciente recebeu uma nova forma de pensar em 1915. Tá? Já é dentro do campo da metapsicologia, quando Freud já tem mais pontos importantes a considerar. Então era isso que eu tinha para este momento, tá? Obrigado por me assistir. Façam contato com a gente, né? O nosso WhatsApp é 61 99643 1886. Temos aqui no IPEP análise, supervisão, grupos de estudo, seminários. Tem muita coisa acontecendo. E temos a nossa pós-graduação também, em parceria com uma outra instituição. Sempre psicanálise. Até lá!